Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. Um alto responsável do Eurogrupo garante que não recebeu qualquer pedido do governo português para rever as metas do déficit. Isto depois de ontem, tanto Paulo Portas como o Passos Coelho terem admitido essa possibilidade e esta manhã já o presidente do Eurogrupo vem então dizer que Portugal não devia estar já a falar do assunto. Uma fonte citada pela Lusa afirma de resto que a dilatação das metas só poderá acontecer com argumentos extremamente convincentes que terão impacto na conclusão do programa de ajuda externa prevista para o próximo ano. O mesmo responsável lembra que as metas já foram alteradas e assegura que as circunstâncias que levaram a essa flexibilização não mudaram para pior. De acordo com o Eurogrupo, os dados da economia portuguesa e a redução do desemprego são boas notícias, o que poderá dificultar a revisão da meta, ao contrário do que tem referido o governo português. E de resto são vários os argumentos quando se fala de uma revisão da meta do déficit, desde a alteração das caras da Troika aos efeitos da crise política. Argumentos que servem os prós e os contras de um novo alargamento das metas definidas para 2014. As peças do tabuleiro alteraram-se mais uma vez e com isso também a estratégia pode mudar. Troika e Governo têm novos protagonistas. No Executivo, Maria Luísa Albuquerque sucede a Vítor Gaspar nas finanças. Paulo Portas assume o cargo de vice-primeiro-ministro responsável por mediar as negociações com a Troika. Na Troika, John Berrigan assume a liderança da missão do lado da Comissão Europeia e Subir Lal é o novo homem forte do FMI. Mudanças que podem ser interpretadas como favoráveis ao governo, com a expectativa de que os novos responsáveis da Troika entrem com cautela no país. Mas, por outro lado, os zunzuns que se ouvem nos corredores de Bruxelas deixam antever a cautela dos novos chefes da Troika perante um alívio do cumprimento do programa como primeira medida no caso português. A recente crise política, outro dos argumentos levantados, também serve os dois lados. Se, por um lado, os mercados olham com desconfiança e esperam qualquer surpresa de Portugal, por outro, o governo português acredita que esta é a prova de que as medidas impostas pela missão internacional são demasiado duras. Do mesmo modo, os recentes e primeiros sinais positivos dados pela economia podem ser usados a favor da revisão das metas do déficit, com o argumento de criar condições para a economia continuar a recuperar. Por outro lado, se a economia está de facto a dar sinais positivos, não há motivos para que não se cumpra o programa como previsto, até porque Bruxelas já se manifestou flexível, mas caso as condições económicas externas se manifestem adversas. Outro ponto a ter em atenção são as eleições alemãs. Com o aproximar desta data, o discurso de Berlim tenderá a endurecer. Mas a boa notícia é de que a avaliação da Troika acontece já depois do escrutínio alemão, a 22 de setembro, o que pode despreocupar Angela Merkel e o partido que lidera com o impacto do alívio das metas em Portugal. A tão falada reforma do Estado e os sucessivos cortes por parte do Tribunal Constitucional servem também aqui os dois lados dos argumentos. A favor, o facto de a Troika estar a exigir ao governo português medidas inconstitucionais, o que iliba o Executivo de responsabilidade. Contra, o facto de as reformas não avançarem e deixarem de pé atrás a Troika perante uma nova flexibilização. Prós e contras dificultam uma antevisão do que pode ser a decisão da Troika para Portugal. Passamos à análise com as presenças de António Gaspar, Rogério Fernandes Ferreira e Mário Caldeira Dias. Bom dia aos três. Obrigada por estarem aqui connosco neste Conselho Consultivo. Vou começar por si, também por estas declarações desta manhã do Presidente do Eurogrupo, que já deixou cair aqui um bocadinho por terra esta intenção de Paulo Portas de uma nova flexibilização para o próximo ano, para os 4,5%. Eu parece-me que tem razão. Isto é, acho muito prematuro nesta fase do ano estar a anunciar-se pela segunda vez aos mercados que se vai fazer uma revisão do déficit, ainda que seja para o ano. Isto porque nós já tivemos um orçamento retificativo, já houve a necessidade de rever essas metas para este ano e para o ano. Acho que é muito prematuro estar-se a falar numa nova revisão do déficit. Portanto, acho que é um sinal errado que se está a dar aos mercados e, portanto, acho que, de facto, quem fez estas declarações fez com alguma precipitação e, provavelmente, a preparar algumas outras medidas
que têm a ver com a dificuldade de proceder a cortes nas despesas e a reformas mais estruturais. Portanto, vejo de forma muito negativa estas afirmações. Pergunto-lhe agora assim mesmo, exatamente. Como é que viu estas declarações? Por um lado, e até porque depois, mais tarde, Pedro Passos Coelho veio aqui suavizar um bocadinho a questão e dizer que ainda nada estava decidido na matéria, mas a verdade é que a mensagem passou, então, a do Vice-Primeiro-Ministro, não é? O Sr. Paulo Portas tem muito mais experiência política que qualquer de nós e deve saber certamente o que está a fazer em termos de consumo interno. Agora, o que é verdade também é que, não sei se ele terá ouvido nas visitas que fez agora alguma dessa possibilidade, mas anunciá-lo agora pode dar alguns frutos internos, mas em termos do processo de negociação também não me parece muito vantajoso, porque vai obrigar a outra parte a tomar posição e a reagir, para além do efeito nos mercados. Portanto, esta perspectiva de estar agora já a anunciar vai obrigar o Presidente do Eurogrupo a dizer isso, vai obrigar outra pessoa a dizer mais não sei o quê. Portanto, julgo que era muito mais fácil obter essa concessão em negociações ou em que esta questão fosse uma questão a posteriori do que para anunciá-la. É óbvio que pode criar um fator de pressão sobre os próprios negociadores, não é? Mas eles também estão habituados a esse tipo de pressões e certamente que terão também os meios para reagir. De qualquer forma, por tudo ponderado, parece-me que seria melhor não o ter dito, não é? Apesar disso tudo. Mas, e olhando aqui, como vimos na peça, fatores contra e fatores a favor, nesta altura há mais fatores a favor de uma suavização do que contra, pela lógica, não olhando se calhar tanto pelos condicionalismos externos, como as eleições alemãs, por exemplo. Mas, é verdade, quer dizer, olhando para os números, o déficit tornou-se uma questão muito importante porque é a principal condicionante da nossa política económica. E hoje todos nós nos interrogamos, a tentação é essa, dizer que se deve adiar, é óbvio que sim, porque todas as pessoas perguntam, e é legítimo fazer essa pergunta, depois de tantos sacrifícios, tanto problema, tanta corte, tanta austeridade, nós no fundo temos ainda um déficit que é pouco abaixo daquele quando este processo começou. Porque normalmente o que julgo que foi na altura pouco tido em conta foi o facto de haver interações muito fortes entre o déficit e a própria situação económica. Qualquer aumento dos impostos, qualquer descida da despesa, tem um efeito direto sobre o déficit, mas depois tem um efeito indireto, que é canalizado através do rendimento. Portanto, mesmo agora, a questão do crescimento económico que se coloca vai ter, com certeza, o impacto do efeito dos cortes do rendimento que vão ser feitos agora. Portanto, quando aumenta o imposto aumenta a receita, beneficia o déficit. Mas a seguir, o aumento do imposto faz cair o rendimento e prejudica o déficit. Porque, habitualmente, a equação dos impostos tem essas duas componentes. O efeito direto do aumento dos impostos e depois o efeito indireto mediado pelo rendimento. E é claro que o próprio déficit tem sido um contributo enorme para a situação recessiva em que nos encontramos. E aquilo que é normal pensarmos é que talvez devesse ser encontrado outro compromisso entre a questão do crescimento económico e a questão da redução do déficit. No fundo é o problema, quer dizer, é resolver o problema do déficit fugindo tanto quanto possível à espiral recessiva. E nós ainda não saímos dessa espiral recessiva, por muito que as pessoas falem em sinais muito animadores, que são melhores do que nada, como é óbvio, mas nós não conseguimos ainda fugir à espiral recessiva. Fracos para que se anuncie uma retoma. Se efetivamente Portugal não conseguir esta suavização, e agora olhando aqui um bocadinho mais para a perspectiva política, não será um bom começo de Paulo Portas nas novas funções? Olá Maria, bom dia. Deixa-me referir uma coisa. Quer dizer, eu olho para estas situações e lembro-me um bocado daquele doente que está moribundo, que está quase a morrer, e que eu vou pôr um penso na esperança de que ele consiga inverter a situação. Portanto, isto de se manter os 4% ou 4,5%, alargar-se para 4,5%, eu penso que não resolve nada. Não resolve nada porque o problema que nós temos é um problema de um programa mal aplicado, que gerou uma austeridade brutal, que nós sabemos e que sentimos na pele, e que, paralelamente, gerou um processo recessivo. Ora bem, tão grave como a recessão e como a austeridade é encontrarmos um processo de crescimento que leva outra vez a economia portuguesa a crescer a certos e determinados níveis, que gera receitas fiscais por esse crescimento para, de facto, pagar as dívidas que temos, o serviço da dívida, ou seja, a amortização de capital mais juros. Bom, e isso só me parece possível num cenário. É a mutualização da dívida portuguesa. Eu não acredito que Portugal tenha condições para solver os seus compromissos de acordo com o que está calendarizado. Não tem, quer dizer, a solução que há aqui, ou é a solução, a meu ver, tem que ser sempre encontrada dentro da União Europeia. Agora, se é a mutualização da dívida, se é a saída do euro, como muita gente já diz neste momento, e parece que toda a gente está mais ou menos de acordo, que a Grécia não tem condições, de acordo com
com a dívida pública da Grécia, não tem condições para gerar receitas para pagar essa mesma dívida. Já teve, como nós sabemos, já teve 2 resgates e as coisas não resultaram. Portanto, se calhar o próximo passo será a saída da Grécia do euro. Aqui, relativamente a Portugal, para já eu não tenho essa ideia, não quer dizer que daqui a algum tempo não limpe pela mesma ideia que muitas pessoas já têm relativamente à Grécia e que eu particularmente também tenho relativamente à Grécia. Agora, de facto, temos que ver, foi um problema mal aplicado, temos uma recessão, digamos, gravíssima e temos um problema de austeridade gravíssimo e que todos nós sabemos as consequências que teve, e o problema está em encontrar outra vez um mecanismo de crescimento que não vamos encontrar tão depressa, a meu ver, com estas pressões que nos são feitas e que nos são postas pelos nossos credores para resolvermos o problema da dívida. Não vamos conseguir internamente gerar riqueza a um nível, digamos, que seja compaginável com essa arrecadação dessa receita para poder pagar esse serviço da dívida, e aí é que está, digamos, o nosso problema. Portanto, enquanto a União Europeia não pensar que estes problemas têm que ser resolvidos naquela solidariedade europeia do Tratado de Roma de 1957, isso não se resolve. Portanto, a questão agora do Paulo Portas, se há mais debilitado, se há menos debilitado, isso para mim é de só menos importância. O problema agora, eu não sou tão redutor nessa matéria, digamos, temos que ir mais fundo e temos que perceber, Portugal assim, independentemente pedimos agora a suavização das metas, independentemente disso, Portugal não tem condições, sozinho, se não tiver a ajuda da União Europeia, não tem condições sozinho de fazer face, digamos, a todas as responsabilidades que assumiu num curto prazo. E pegando aqui neste ponto do segundo resgate, aliás, Paulo Portas falou disso mesmo esta semana na Comissão de Acompanhamento das Medidas da Troika e falou aqui nas diferenças, que para eles eram coisas completamente diferentes, um segundo resgate de um programa cautelar. A esta altura, com, enfim, estes dados, com a reforma do Estado que ainda estamos por saber, com os chumos do Tribunal Constitucional, as coisas complicam-se mais e caminham, se calhar, para um segundo resgate do que propriamente para um programa cautelar, ou ainda assim temos sempre aquela fé de que, como a Europa precisa de outro bom exemplo, então teremos aqui de alguma forma um programa cautelar, até porque acaba por servir as duas partes, não é? Mais uma vez estamos a discutir o momento certo para anunciar digamos, o futuro. Nós, para já, neste momento e, digamos, no curto prazo, temos várias incógnitas ao nível interno e ao nível externo. Eu diria que a Europa está relativamente parada à espera um pouco do resultado das eleições alemãs, por um lado, e, por outro lado, internamente, há aqui também esta questão das eleições autárquicas, também, de alguma forma, paralisam um bocadinho o anúncio daquilo que se irá passar no futuro. Portanto, mais uma vez, me parece que um momento oportuno para dizer o que é que se vai passar em junho do ano que vem não é o momento. Não é o momento, e para além disso estamos a fazer futurologia, porque nós ainda nem sequer... Mas a Irlanda, por exemplo, já discute o programa cautelar. Pronto, da Grécia já se admite um terceiro resgate. Aceita-se politicamente, e é isso que estamos aqui a discutir, politicamente nós nos colemos o mais possível à situação da Irlanda e o menos possível à situação grega, tanto mais como o António diz. Começa-se já a falar na questão da saída do euro, no novo resgate para a Grécia, etc. Portanto, nesta perspectiva política, apesar de tudo, vale a pena fazer este esforço de colagem à Irlanda e não à Grécia. E, portanto, a falar-se em alguma coisa, e embora não seja um momento oportuno, é melhor falar em programa cautelar, que obviamente não é a mesma coisa, nem corresponde a um novo resgate. Mas a verdade é que também temos aqui esta questão do crescimento económico de que falava, e o Governo prometeu aqui, de alguma forma, que com esta última remodelação, na sequência da crise política, que viria daqui um Governo mais voltado para o crescimento, mas até agora tem-se visto isso ou viu-se apenas com aqueles dados do segundo trimestre? Pois, o problema é que o crescimento dificilmente se decreta, portanto não se consegue fazer uma lei e dizer a partir de agora crescemos. Portanto, este governo, como todos os governos, debatem-se com este problema de como fazer a economia crescer. E a economia portuguesa não cresce sozinha, por outro lado, está inserida, digamos, na Europa e depois no mundo, portanto, não conseguindo crescer sozinha, o governo pode apenas fazer aquilo que pode do ponto de vista interno. E neste momento, provavelmente o que pode fazer é o que está a fazer, eu diria, é ver onde pode fazer os cortes mais estruturais ao nível da despesa
por um lado, e por outro lado, onde pode obter mais receita, porque é muito simples, o combate ao déficit se consegue só por via da despesa ou por via da receita. Portanto, há aqui pelas duas vias, sendo que, apesar de tudo, a via da receita acabou por ser a via mais imediata e a via mais simples. Portanto, aproveito para dizer que vejo também com olhos, digamos, negativos, esta pressão para a descida do IVA da restauração de 23% para 13%, que me parecia até um dado relativamente adquirido. E, portanto, há aqui que ter também alguma imaginação nas medidas que se venham a tomar ao nível da receita e que não passem necessariamente por baixa de impostos. Não é isso? Portanto, acha que, no seu entender, o IVA vai continuar a 23% ou que vai acabar? Não, o que eu acho é que não podemos andar, digamos, a subir e a descer, ou a mudar e a mudar de novo e a baralhar. O que acho é que, se calhar, é preciso ter um bocadinho mais imaginação ao nível da receita fiscal e criar até instrumentos fiscais para, em caso de necessidade, o Governo ter esses instrumentos para poder utilizar ao nível do combate ao déficit. Dou um exemplo concreto ao nível do IVA. Acho que é muito mais interessante pensar, por exemplo, numa descida da taxa normal do IVA, por exemplo, de 23% para 21%, uniformizando a taxa, o que permitiria, por exemplo, de alguma forma, dar algo, e partindo do pressuposto de que são as empresas que até vão assimilar, que não vão, no fundo, repercutir essa diminuição, ou pelo menos a totalidade dessa redução para o consumidor, temos aqui uma fórmula de alguma maneira, de dar algum folgo às empresas, de autofinanciamento, se quiser, de permitir alguma folga para, digamos, um financiamento que não conseguem por via do E nas crédito receitas o impacto bancário. não seria tão grande se a descida fosse para os 13%? Tinha várias vantagens. Para já, tinha este impacto parcial que seja ao nível da generalidade dos produtos e não necessariamente no setor da restauração. E muito para além disso, é preciso ver, por exemplo, que nós temos uma taxa de IVA relativamente elevada e, portanto, a sua subida é difícil. O que seria mais fácil se a taxa pudesse ser reduzida para 21%, ainda assim aumentando até a receita global do IVA. Estou convencido que isso sucederia. Para além disso, nós sabemos, por exemplo, que em Espanha a taxa é relativamente mais baixa, e é com a Espanha que nos temos que comparar, que é, no fundo, o nosso maior parceiro e quem está aqui ao nível das nossas fronteiras mais perto. E, portanto, diminuir a diferença da taxa normal do IVA com a Espanha seria uma coisa bastante importante. Mas outras vantagens, por exemplo, ao nível da própria receita, estou convencido que ela aumentaria um pouco. E, para além disso, é o problema do IVA sobre os combustíveis. Quer dizer, ao nível dos combustíveis, o imposto não está harmonizado no sentido de não poder ser aumentado, portanto, há apenas um limite mínimo. E, portanto, isto permite até, por exemplo, ao nível dos combustíveis, manter os preços relativamente estáveis e mantendo o mesmo nível de receita. Portanto, aqui, o que queria dizer é que há aqui várias medidas que conjugadamente podem, com alguma imaginação, ser pensadas e não, digamos, focalizar-nos em ideias pré-concebidas e feitas num caminho ou no outro. No que se costuma sempre fazer, não é? Voltando aqui um bocadinho a esta questão do déficit e olhando aqui para esta reunião de hoje do Eurogrupo, a Ministra das Finanças irá fazer uma apresentação sobre a situação do país. Certamente que o Eurogrupo quererá saber sobre estas medidas agora encontradas em substituição ao chumbo do Tribunal Constitucional, medidas que não incluem despedimento, mas que, no entanto, o Governo também não divulgou aqui que poupança é que espera com estas novas medidas e com este novo diploma. Enfim, não tem as contas certamente presentes, mas isto é efetivamente um corte estrutural no Estado, baixar salários e, enfim, permitir que as pessoas continuem no Estado, mesmo em requalificação. Mesmo assim, a situação para o Governo não é fácil, não é? Porque nós só podemos resolver os nossos compromissos quando o saldo primário, isto é, o saldo sem o serviço da dívida, for suficientemente positivo para pagar o serviço da dívida, não é? Que anda à volta dos 7 mil milhões de euros por ano. E vai se aproximar rapidamente, já se aproximou e vai ultrapassar os 5%, porque é preciso ver que os rastros da dívida e do próprio déficit são calculados em relação a um PIB que está a diminuir e que estará agora a um nível já abaixo do ano 2000. Não é? E, portanto, há estas características, e por isso essa impossibilidade também é óbvia, das duas uma, ou tem que melhorar a situação económica ou o serviço da dívida tem que baixar. Agora, há várias vias para que esse serviço da dívida possa baixar. Mas para já, e como ainda vai aumentar até os 13 mil milhões ou até mais de euros, não é? Nos próximos anos,
Portanto, é muito difícil conjugar um superávit orçamental com do saldo primário com o serviço da dívida. E, portanto, essa questão é muito complicada. Depois o Governo, quando chega também a esse tipo de despesas, é preciso ver que só as pensões e os salários são metade do orçamento. Depois há mais os 20% aí para os apoios sociais, mas só isso. Portanto, o Governo tem que tirar o dinheiro onde o há. O problema, de facto, é sério, porque vai tocar em rendimentos, os formados são mais de 3 milhões e meio. Não é? Os funcionários públicos também não têm um número tão expressivo, mesmo em termos europeus, conforme as pensões. Mas o que é verdade, o Governo não diz que não quer, que é fácil de saber. Nos reformados com pensões tantas e tantas, eles sabem quantas pessoas é que há por nível de pensão, e um corte de 10% significa tantas, contas são fáceis. Qualquer pessoa faz isso em meia hora, se tiver os dados todos à mão. Portanto, se não o fez foi porque não quis. Agora, é verdade que pode ter um efeito substancial, mas depois se vai repetir outra vez, mais uma vez na capacidade da receita do Estado, outra vez no crescimento económico e isso tudo. Agora, são zonas muito sensíveis do ponto de vista político e do ponto de vista social, porque é preciso saber que as reformas vão ser cortadas a partir dos 400 e tal euros, não é? Portanto, é uma zona politicamente muito sensível e socialmente muito sensível e que vai trazer perturbações sociais com alguma dimensão, não é? E, nesse sentido, tendo em conta, porque esse diploma das pensões, de resto, também será enviado para o Tribunal Constitucional, tendo em conta o chumbo da requalificação, tendo em conta que o Governo está a pedir estes 4,5%, não será a Europa ainda assim sensível a estes argumentos? Em linha com aquilo que eu disse anteriormente, eu penso que a solução está na Europa, quer dizer, países como Portugal têm um desequilíbrio de tamanho nas contas públicas, e não só, não é? Portanto, desequilíbrios estruturais em toda a linha, não é? Se não for com a ajuda da Europa, ou que seja por esse programa, digamos, cautelar, que se prevê que a partir de junho de 2014 Portugal possa aceder, se não tiver condições para aceder aos mercados a taxas digamos, que sejam taxas razoáveis, não é? Ou por esse motivo, mecanismo europeu de estabilidade, ou por um outro mecanismo qualquer, Portugal tem que ter ajuda sempre externa, porque não se me figura, nem me parece compaginável a situação atual do país, que nós consigamos internamente resolver todos os nossos problemas. Portanto, aquilo que o Governo está agora a fazer para, digamos, para ladear um pouco aquilo que disse o Tribunal Constitucional, aquilo que ele decidiu relativamente ao não despedimento dos funcionários públicos, parece-me a mim, o possível para fazer diminuir a despesa pública. Mas, ao fazer diminuir a despesa pública por cortes nos vencimentos, por cortes nas pensões, enfim, por cortes nos rendimentos, nos vários rendimentos dos portugueses, isso tem naturalmente uma implicação direta no consumo. Portanto, baixando o consumo, baixam todos os impostos, diretos e indiretos, não é? Portanto, é difícil, de facto, não só em termos sociais, mas em termos muito objetivos, é difícil fazer casar estas duas situações com o crescimento económico. Portanto, a solução, e eu volto aqui a sublinhar outra vez, a solução está na Europa. E a Europa tem que perceber que admitiu estes países na moeda única, já veio reconhecer, e a senhora Merkel foi há muito pouco tempo, e o Schäuble também, o ministro das Finanças da Alemanha, veio reconhecer, foi um erro colossal terem aceito a Grécia na Europa do euro. Se calhar irão fazer a mesma coisa daqui a algum tempo relativamente a Portugal, mas pronto, foram erros que já foram reconhecidos, e agora, quer dizer, das duas uma, ou mantêm o erro e têm que ajudar, ou não mantêm o erro e os países, como não podem, digamos, em termos europeus, não há nenhuma instituição que possa expulsar um país do euro, terá que ser o país a pedir a sua saída da moeda única, portanto terão que forçar, entre parênteses, quer dizer, algum país ou alguns países a saírem da moeda única, se for esse o único caminho para que o país consiga, no curto prazo, irá passar naturalmente uma turbulência ainda maior, mas depois, tendo a política monetária e a política cambial outra vez do seu lado, poder articular os instrumentos de política monetária e política cambial no sentido de dar um rumo diferente ao crescimento da sua economia. Sem isso, digamos, sem a ajuda da Europa por um lado ou por outro, não me parece compaginável, de maneira nenhuma, que Portugal consiga sair desta situação grave em que está. Mas, senhor, já chegamos ao fim. Muito obrigada pela vossa análise aqui neste Conselho Consultivo, que fica por aqui, vai de fim de semana, mas regressa na segunda-feira.